Iniciando mais um vídeo, e dessa vez vamos falar sobre um tema muito interessante: a lealdade. Lealdade, que é uma virtude pouco reconhecida. Agradeço a vocês que assistem aos meus vídeos. Se gostar do vídeo, deixe um like, compartilhe o vídeo, inclusive, se você puder e quiser me ajudar, se inscreva em meu canal do YouTube, para que mais pessoas possam ver esse pequeno trabalho, que eu agradeço a Deus pela oportunidade da realização. Mas, sem dúvida nenhuma, uma das mais belas qualidades humanas é a lealdade. Quanta grandeza em saber reconhecer um benefício com gestos de fidelidade. Mas nem sempre é o que nós vemos. Muito pelo contrário, às vezes, né? O mais frequente é encontrarmos, por grande parte da sociedade humana, o desamor, como pagamento àqueles que estendem a mão em auxílio do próximo. Importante ressaltar que quem estende as mãos em auxílio do próximo não está esperando reconhecimento. Ele faz isso por amor. Quantas vezes nós vemos amizades e famílias desfeitas, boas lembranças que são esquecidas, tudo em nome da deslealdade, que nada mais é do que uma outra forma de ser ingrato, uma outra forma da ingratidão, algo também extremamente triste. Assim, vale a pena refletirmos sobre a natureza do que é desleal. Quem agiria assim? Quem seria capaz de pagar um benefício com uma traição? E por que razão faria isso, não é mesmo? Vamos responder por partes. O desleal costuma ser boa parte da humanidade, em algum momento da vida. Dificílimo é encontrar alguém que sempre age corretamente, que pauta os seus atos pela extrema correção em todas as ocasiões. Difícil encontrar, mas encontra, porque temos muita gente boa encarnada no planeta nesse momento. Por outro lado, as razões que levam à deslealdade, elas são sempre baseadas no egoísmo. O desleal é egoísta, ele só vê ele mesmo. Porque o egoísta não se preocupa com o bem-estar do outro. Para ele, os interesses dele próprio sempre virão em primeiro lugar. O outro não lhe interessa. Por isso o egoísta, ele não se envergonha, não se arrepende, inclusive, no princípio pelo menos, em atraiçoar aqueles que lhe estendeu uma mão amiga. Porque é movido por muitas situações, mas é movido por interesses financeiros, por orgulho, claro, o orgulho entra nessa parte também, vaidade, e ele não hesita, o desleal não hesita em dar as costas para um amigo, ou mesmo um ser muito querido, porque ele é desleal, ele é egoísta, ele é orgulhoso, ele é, enfim, um espírito desequilibrado, doente. E o que é alvo de um gesto de deslealdade? O que nós devemos fazer perante isso? Perante um gesto de deslealdade? Antes de tudo, é importante que nós entendamos que não nos cabe julgar. Porque o desleal, repetindo, é alguém doente. Não é um doente simplesmente do corpo, mas é um doente da alma, a quem nos cabe desculpar e quem sabe até perdoar. Perdoar? Sim, perdoar. Costumamos afastar do nosso dia a dia a prática do perdão, o que é lamentável. A gente fala tanto em perdão e enaltecemos o seu valor nas horas mais difíceis,
Mas na hora da provação, na hora do testemunho, a gente não é capaz de perdoar. Ainda. Ou, em poucas ocasiões, a gente consegue perdoar. Mas basta que alguém nos fira para imediatamente esquecermos tudo o que costumávamos falar sobre a necessidade de perdoar o próximo. É uma conveniência, porque nós não estamos ainda efetivamente equilibrados. Nós não estamos ainda efetivamente preparados para o perdão em qualquer ocasião e para enfrentar uma deslealdade. O maior exemplo que nós temos, e precisamos sempre falar, é Jesus. Nós fomos desleais com Jesus, mas ele, de imediato, nos compreendeu. Nem vou dizer que Jesus nos perdoou, porque ele, nos compreendendo, sabia do que seríamos capazes. E fomos capazes. Fomos desleais com Jesus. Mas ele nos compreendeu. Nem houve a necessidade do perdão. Mas diante da necessidade, novamente, recordemos de Jesus, que nos ensina a não resistir ao mal. É o Cristo que nos convida a pagar o mal com o bem, a oferecer a outra face, a perdoar constantemente. Lembrando que oferecer a outra face não se está falando aqui de algo físico, mas é de algo espiritual. É calar-se diante de uma ofensa, esperar um momento melhor, para que depois de refletirmos sobre aquilo que ouvimos e que nos feriu, porque ainda somos orgulhosos, então darmos uma resposta, que seja uma resposta cristã. O valor do perdão é muito maior quanto mais grave é a deslealdade. Quando o desleal é uma alma querida, a quem sempre oferecemos o melhor em termos de amizade, é difícil. Mas uma fórmula preciosa para esses instantes é recorrermos à prece, ao calar a boca. A prece, a oração, ela nos equilibra a alma, acalma o coração e ilumina os dias também. Se o coração do que é agredido está sereno, ele está liberto. Ele não se ofende. Muito embora seja difícil nos dias que enfrentamos presentemente, momentos de transição do planeta Terra, são dias em que nós estamos frequentemente diante de irmãos nossos doentes. E nós próprios somos doentes também, ainda. E nem sempre somos capazes de, diante de uma dificuldade, nos mantermos em silêncio, equilibrados. Então, se o coração do que é agredido está sereno, ele está liberto, ele está tranquilo. Mas e o outro? A questão não é mais entre um e outro. É interessante, porque quando nós soubermos nos calar diante de uma agressão, de uma deslealdade, nós estamos ganhando pontos em termos de evolução. Mas e o outro? A questão do outro, então, passa a ser entre Deus e ele, entre Deus e cada um de nós. O outro, a questão é entre ele e Deus, ou seja, é entre ele e as leis divinas, que nos ensinam a respeitar o outro, a amar o outro, como Jesus nos ensinou. Então, se o outro não faz isso, é um problema do outro. Eu tenho que preocupar-me nesse momento, então, comigo mesmo. De nossa parte, devemos nos preocupar única e exclusivamente com a nossa consciência perante as leis divinas. Se estamos em paz, está tudo bem. Isso acreditemos.
é também um exercício de desapego. Não contabilizar benefícios faz parte da essência da verdadeira caridade. E se fizermos um bem a alguém, devemos fazê-lo por amor a Deus, pelo prazer de ser bom, pela alegria de ver os outros felizes. Fazer o bem simplesmente, sem esperar recompensa, sem aguardar retribuição. Foi isso que Jesus nos ensinou. Por isso que a lealdade perante consigo mesmo, perante si mesmo, fica melhor assim, perante si mesmo, é extremamente importante. Porque quando você é leal perante as leis divinas, você está sendo leal consigo mesmo. E nós já sabemos como fazer isso. Mas ainda, infelizmente, a lealdade é uma virtude pouco reconhecida. Porque a gente acaba tomando atitudes agressivas, muitas vezes, em termos de palavras. Acho que muitos de nós não fazemos, ou não tomamos, ou fazemos, ou praticamos agressões físicas, mas agredimos através de palavras, de pensamentos, o que também é um erro, é terrível. Mas essa virtude pouco reconhecida precisa ser falada, precisa ser divulgada. Nós precisamos ser leais perante aquilo que nós já sabemos, e nenhum de nós pode dizer ou ignorar que sabe o que é certo e o que é errado, o que deve e o que não deve fazer. Então, se eu sei, por que não fazer o correto? Ah, mas dá muito trabalho. Mas nós estamos aqui exatamente para isso, para trabalhar nesse sentido, de nos melhorarmos a cada dia. Que possamos então exercitar diariamente na convivência com os nossos irmãos, espiritualmente falando, exercitemos a lealdade. Lealdade para com um amigo, respeitando-o, entendendo quando ele está em equilíbrio ou quando ele está adoentado. Lembrando que quem agride, só agride porque está doente, em desequilíbrio. Pensemos nisso, reflitamos sobre isso. Mais uma vez agradeço a você que assistiu o vídeo até aqui. Se você gostou do vídeo, compartilhe, deixe um like também e se inscreva em meu canal do YouTube. E pensemos nisso, lealdade, uma virtude pouco reconhecida. Fique bem, fique em paz.